o Grêmio precisa acertar o time rápido. Embora, Marco, pela maratona de jogos que o Grêmio vai ter, e provavelmente as folgas vão ser escassas, eu até entendo. Mas se o Grêmio não tivesse em formação. O Inter já é um time pronto desde a temporada passada, né? Ganhou o título gaúcho, então mais do que merecida a folga, né? Que exemplo tu dá? Vai dar a mesma quantidade de folgas para um time que perdeu o Campeonato Gaúcho, tão importante porque seria o octacampeonato. Para um time em formação, o tempo é preciosíssimo, né? Ainda mais por tudo que a gente viu no Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa de muitos ajustes, né? Os jogadores, os reforços chegaram agora há pouco tempo. Então, é meio contraditório o Quinteiros ir para a coletiva, pedir paciência e dizer que precisa de tempo para trabalhar, sendo que quando ele tem um tempo precioso, né, ele dá lá os seus 3 dias de folga. Eu não sou contra a folga, mas a gente batia no Renato por muitas vezes quando fazia esse tipo de coisa. Então, acho que a gente tem que ser coerente quando o Quinteiros também faz. E me incomodou muito a foto do Quinteiros no aeroporto horas depois do jogo. Que ele foi para Buenos Aires. Que ele foi para Buenos Aires porque me escancara de que ele não acreditava numa possível virada do Grêmio, né? Já estava tudo certo para ir, ele não ia ficar para a festa do título caso o Grêmio conseguisse uma remontada no Beira-Rio. Ponto, não tinha pensado nisso. Mas isso aí é pesado, né? É pesado. Eu acho que sou voz dissonante, assim, daqui a pouco eu já estou quase me convencendo que eu estou errado, né? Porque acho que só eu que estou pensando assim, está todo mundo pensando de outra maneira. Eu não vi problema nesses 3 dias de folga. O Inter deu 3 dias de folga também. Tá bem, o Inter está mais pronto. Mas olha só, o Carboneiro não tem 15 jogos no Inter. O Vitinho não tem 15 jogos no Inter. O Ronaldo recém chegou. O Vitor Gabriel não tem, assim, tantas partidas. O Roger teve que fazer quase que um novo time, né? Foi o talento dele nesse campeonato. Tu tá exagerando, né? Tu tá exagerando. Não, tudo bem. Deixa eu só me explicar. Porque o que eu acho que aconteceu nessa folga é o seguinte, é que o Quinteiros ele não tem um histórico na carreira dele de ser um cara que trabalha pouco. Tipo assim, o Renato exagerou nessa história das folgas. Ele ficou com um carimbo ali, né? O que me parece, olhando assim o calendário do Grêmio, do Inter também, que é jogo atrás de jogo agora, né? É jogo atrás de jogo, Sim. jogo atrás de jogo. Vamos falar sobre isso. Isso. É que se tu não der esses dias aí de descanso e folga, daqui a pouco tu estoura os caras no treino e depois nessa loucura que vai ser os jogos. Eu acho que é meio... Estava planejado antes, eu não sei se daqui a pouco agora ele diz, gente, cancelamos o planejamento das folgas. Aí o cara que combinou de ir para Cancún, para ir não sei aonde, como é que tu justifica para o cara? Pô, já combinei com a minha mulher, com meus filhos. Daqui a pouco ele está tentando trazer o vestiário para dentro. Eu não achei ainda, entendeu? Pela maratona até vai, mas... Se virar uma frequência isso, aí eu já vou reclamar muito. No time do ano passado, hoje, o Volpe é novo, aí o João Pedro já estava, o Gemerson já estava, o Wagner Leonardo é novo, o Lucas Esteves é novo. Por enquanto a gente só tem 2 atletas que estavam no ano passado. O Vidia Sante já estava, 3. O Cuejar é novo. As pontas, Kiki Oliveira e Amuso são novos. Bright White. De um time de 11, a gente tem 4 jogadores só que estavam na temporada passada. Então é um time novo. É um time novo, tu tem que treinar essa galera. Não, tudo bem. Mas eu digo assim, se tu... Tem muita contradição de se tu não dá folga, aí tu começa dia sim, dia não, jogo. Não, eu acho que a questão não é o não dar folga. A questão não é o não dar folga. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que está lá no livro dele. O Brasil ganhou a medalha de ouro em Atenas, no vôlei masculino. O Bernardinho reuniu o time e falou, a partir de agora, no novo ciclo, nós vamos começar a treinar 1 hora mais cedo. Ah, mas esse é o jeito do cara, não tem que fazer isso no futebol, não dá certo. Eu só estou dando um exemplo de postura e de jeito de conduzir. O que aconteceu? Continuaram ganhando absolutamente tudo. Fizeram mais 2 finais olímpicas, 2. E na terceira final, fizeram 4 finais seguidas. Ouro, prata, ouro no Brasil. Então, ele estava certo. A questão para mim é, ok, todos os times, né, meio que fazem a mesma coisa, mesmo na data FIFA, o Renato se defendia dizendo, não, todo mundo está dando essa folga, não sou eu. O Botafogo deu 7 dias. O problema que pegava o Renato é que ele chegava um dia depois, postava foto tomando chopp, e isso é muito chato. É o histórico, né? Isso, é o histórico, mas ele meio que dava as mesmas folgas. E ele dava umas justificativas também patéticas, tipo, não, essa é a minha primeira folga. Aí os caras fizeram a conta, tinha 15 folgas antes. Para mim é contraditório, porque é o seguinte... Ele virou o fio, né? É que eu acho, Vini, assim, para terminar, em relação ao Quinteiros, tá? Vou citar outro exemplo. Esse dá para comparar que é futebol com futebol. O Abel Ferreira, quando veio lá de Portugal, foi morar no CT.
Ficou morando no CT quase 1 ano. Isso aí eu concordo contigo. Entendeu? Aí a Keck está dizendo que tinha foto ou tinha vídeo do técnico do Grêmio 1 hora depois do jogo, pegando o avião, já comprou a passagem. E daí, o que o Abel Ferreira fez? Ele fez uma imersão no mundo novo. É isso. Então, peraí. É isso. E aí o Quinteiros, ele não foi para Erechim porque precisava treinar o time. Aí agora okay. não precisa. Daí agora não precisa. Sendo que chegou mais gente. Chegou mais gente. É que o que eu acho, posso estar errado, O técnico gente? deixou de estar no Eu jogo. acho que é uma questão médica / física, sabe? Se tu não descansar os caras agora e depois tu emendar, no caso do Grêmio, Gauchão, 2 dias. Copa do Brasil... Dá 2 dias. Pode ser. Dá 2 dias. Gauchão, Copa também, do Brasil e tudo. jogo quarta e domingo, tu pode daqui a pouco Não, estourar os caras. claro. O que eu acho ruim no Quinteiros, aí sim eu concordo com vocês, por exemplo, tá? O Inter tá de folga, o Roger ficou aqui. Pô, o Roger tá lá no treino do Sub-17 do mas Inter não, mas vendo jogos. aí não. Aí folga é folga. Tu faz o que tu Não, quiser tudo na tua bem, folga. eu sei, por isso que eu tô te dizendo. Eu não vou cobrar do Quinteiros Daqui que a na folga pouco o dele ele esteja Quinteiros, assistindo o pouco o Sub-20. Quinteiros Quinteiros É diz isso aí assim, mesmo. olha, eu vou dar folga pros caras, mas eu vou fazer essa Mas imersão ele, aí. mas ele concordou sabe? com a folga. Ele Mas eu vou concordou fazer a com imersão. folga. A folga passa pelo Quinteiros também. Claro, Sim, óbvio. sim, claro Então, que assim, sim. eu acho que... Não. E outra coisa, eu acho o seguinte, é que a gente, às vezes, a gente não usa os elementos que a gente já tem. A gente não usa os elementos que a gente tem, é só a gente querer enxergar. Ele não usa a base. Então, por que ele vai fazer como o Roger, que vai ver o Sub-17 e o Sub-20? O Igor Serrote foi a maior surpresa do mundo. Quem tivesse apostado no Igor Serrote, se é que existe esse tipo de aposta, estava rico. Estava rico. Rico. Entendeu? E aí o quê? O Vieri, ele colocava e dizia na coletiva que não tinha jogador. Coitado Eu não desse me guri. lembro de uma Jogava frase e dele tomava dizendo um assim, ó, pau. temos que agradecer o esforço do menino. Não, inclusive Não ele teve desconsiderou o Vieri como zagueiro. Não teve Então isso. vamos dizer que gestão de grupo ele não está se importando muito. Cara, E eu acho assim, quando contrata o estrangeiro, Vini, e o Inter, e você já viveu muito de perto isso, o Diogo também, a Keck também, eu não estava aqui com Mar, Medina, Cudê, 2 chances, né? O Diego Aguirre não dá para considerar, porque o cara viveu aqui, morou em ele é Porto meio Alegre. brasileiro, né? Isso, é outra coisa. Os caras chegam aqui com superpoderes. Eu estava subindo aqui o morro e ouvindo o nosso Hoje nos Esportes. Aí o Marcos Souza entra com a informação que o Grêmio quer o Arboleda. Se não for o Arboleda, é o Romanha de novo. Aí o Grêmio vai subir mais um estrangeiro. Aí sabe qual é a justificativa? Não. Quinteiros falou que ele vai fazer administração do grupo. Com mais estrangeiros do que o limite brasileiro. Não, deixa comigo. Ou seja, tá mandando a mesma coisa que o Renato mandava. Ele quer cascudos para chegar jogando agora. Não mudou nada. Mas é que assim, gente, além do jogo no campo, eu sou novo nisso, mas para mim fica muito claro. Tu também tem que fazer gestão do ambiente, do clima. Isso Tá. o Renato fazia muito bem. Perfeito. E é o Renato falando pro torcedor, pro contexto do Grêmio, o Renato falando é uma coisa. Futebol também é política, nos seus movimentos. Teu time perdeu o campeonato, me desculpa. Pode falar o que quiser. Pega muito mal pro teu torcedor os 3 dias de folga. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Internamente não é possível que nenhum dos líderes do grupo, o próprio treinador, tenha um entendimento assim, ó, para 3 dias, próximo jogo, se a gente não for bem, o pessoal vai estar com faca na boca para nos xingar e vaiar a gente. E, Tá, mas e isso faz é compensação folga. também, Vini. Ó, se ganhar, se a gente conseguir uma remontada lá, 3 dias de folga. É Se não isso aí. conseguir, infelizmente, É vai isso ter aí. que ser Mas e se duas a folga gurizadas. É tava, isso. que é o que eu disse, a folga está planejada desde lá o começo. Quando ele chegou, olha, depois desse campeonato aqui, vai ter um período para o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter jogado a Copa do Brasil, nós precisamos desse tempo aqui. E se os jogadores todos, o Potter levantou essa questão hoje no sala de redação, né? Tá, e se os jogadores aí fizeram planos com família, com filho, sei lá, olha, vamos para Por lugar isso que tem tal, que ser lugar tal. antes. Ali. Pois é, aí tu chega agora e diz assim, ó, não, cancela Não, os mas planos 3 aí, dias azar, ninguém vai aí tão ele longe, perde né, o grupo, Diogo? entendeu? Daí tu perde o grupo, com certeza. Isso Daqui teria a que ser pouco feito ele antes, fez uma bem coisa meio antes. Renato. Mas Não, que- vamos manter aí, eu vou tomar porrada da Keck, do Marco, do Diogo. Mas a gente fala sobre E aqueles aí- grupos mimados. Tá, mas Peraí, os o jogadores grupo- que chegaram a 1 mês merecem a mesma folga do cara que começou no dia 6? Não faz assim. Não, pra- né? pra- Quer dizer, Tem que ele outra aqui, que ele não Peter- pode dar folga só para uns, né? Peter Pavão. Os caras têm família. Imagina aquela viagem que ainda não rolou. Eles tiveram férias, meu amigo. Você no seu emprego, não sei qual é o teu emprego. No meu,
Eu não fico ganhando folga de 3 dias toda hora porque eu tenho que fazer uma viagem com a minha família. Tá, mas nós não corremos, a gente cansa, é verdade. Não, mas é uma questão física. Eu acho que é uma questão Tá, mas física. aquilo que tu falou Posso sobre o estar errado? combinado. Diogo, Entendeu? vamos lá, já que a gente está trazendo para o nosso universo. Tava combinado que eu ia sair de férias dia 18 de abril. E a gente foi ver ali, ó, Tu não Vini, pode falar muito, tirou férias quando a gente estreou o programa aqui. eu estou Já com a vou te dar lei, um pau. eu estou E com a lei. E o Nem Diogo, tava aqui. ele não precisa de férias, viu, chefia? Ele acha legal. E ele fala que o cara que ele tem desgaste físico, Agora- ele tem que agora- descansar. O Operário cara que tem padrão. desgaste mental não precisa descansar. Operário padrão, operário padrão. Assim, mas o que eu ia falar? As férias eu saí dia 18 de abril. Aí a gente tava lá, marcação das férias. Ah, olha só, dia 19 tem o Grenal. O que é importante na nossa cobertura do Grenal? Pô, ter todas as pontas que a gente faz no dia a dia das Grenal é a nossa transmissões. Copa do Mundo. Então, eu vou sair de férias Dia 20? dia 20. Então, tem coisas que a gente pode mudar. E acho que no ambiente do futebol, o futebol é tão... Né? Por exemplo, o Grêmio começa o ano, tava todo mundo amando o futebol do Grêmio. O Grêmio começou a cair. Ou seja, mudou alguma coisa. E dentro dessas mudanças tem que ter uma interpretação do que se deve fazer ou não. Se o Inter tivesse perdido o campeonato e tivesse dado Isso, 3 dias de folga, como seria pra eu ia ti? estar montado num boi aqui. Eu ia estar montado num boi. Pé da vida. Pé da vai pegar vida. todo o contexto de tudo. Eu ia estar... O Inter ganhou, eu tô pé da vida. Tô faceiro. Não, eu Isso não aí. sou contra a folga se o Grêmio não tivesse informação. Pelo calendário que vai vir daqui a pouco, Diogo. Vai ser quarta domingo de final de março até final de maio. É pesado mesmo. Então, a Fisicamente, hora né? de dar folga Até é agora. mentalmente também. Mas o Grêmio tá em formação. Mais da metade do time é novo. Então, tu tem um raro tempo para ajeitar a casa. Usa. Entendeu? Não precisava esses 3 dias de E ele folga. tá na agora. Argentina ainda. Eu acho que a cobrança vai Será que vai vir chegar e com aí é treino um amanhã? prazo que ele se deu. Tem treino amanhã já. Aí é ué? um prazo Já é que o quinta-feira, Quinteiros, eu não sei nem se ele se deu 10 da conta manhã. disso, mas o Quinteiros foi que se deu esse prazo, esse deadline aí, sei lá como é que se diz, não, a gente não pode depois dizer, não teve tempo. Ele, depois de perder o gauchão, como explicação, ele disse, eu vou ter uma data FIFA, eu vou fazer os treinos em 2 turnos, até o jogo com o Atlético site eu vou do ter um Grêmio tá um período... turno só. Eu vou ter um período... ele falou na entrevista, né, de repente não confirmou. Aí eu vou ter um período aí, e aí eu me lembro dele dizendo, e daí vocês vão ver como o sistema defensivo já vai estar um pouco melhor. Então ele se deu Ele esse prometeu. prazo. Prometeu, pode-se dizer. Então, assim, contra o Atlético Mineiro, se o Grêmio não render mais, não jogar melhor, aí a gente vai... Ô, seu Quinteiro, tu disse que aquele período, treinos aqui, a gente ia ver uma evolução. Não, ele falou, não fui eu que falei. Ele se colocou uma responsabilidade. Então, ele botou bem esse prazo grande. para ele, então eu vou cobrar o prazo. que Ele se coloca. Não, ele disse que vai uma dar uma- com o tempo, vai dar frutos. Mas assim, Vai É o dar Atlético frutos. de Vai dar cara. a frutos. gente sabe como é que funciona o futebol. Não vai ter todo o tempo do mundo. E às vezes o tempo é um adversário. Então, assim, ele. Bela frase. Ele. Bela Quanto tempo tu vai dar pra ele, Keck? Nesse retorno? Eu espero que no dia 29 contra o Galo eu já veja E qual é teu uma limite, outra então? postura. Se dia 29 não for tão Vamos bem. lá. Acho que Tá, mas se jogar bem e perder? Essa é a pergunta, é isso aí. Todo. Perdeu, mas jogou bem. Todo VAR. colaborador tem pelo menos 3 meses de experiência em qualquer empresa que vai pegar. Então eu vou dar 3 meses de prazo. pra ele. CLT. Quando é que fecha os 3 vamos meses? meter CLT. Quando é que fecha os 3 meses? Ele tem 2 meses agora. É no 20 de abril Eu pra acho ele. que Então. faltam janeiro, É no Grenal. fevereiro, março, abril. O deadline é no Grenal. Dia 20, O Grenal. né? O Grêmio tem que ganhar. Tá, mas se for mal até o Grenal, não acho O que ele Grenal cai. sua tem que pressão. ganhar. Começou. Tem que ganhar. Pois é, Mas é cara. óbvio, gente. O Grenal vai ser sexta rodada do Claro, Campeonato claro. Brasileiro. Não, mas Não, tu tem que até esperar porque- até essa- Até porque, imagino Não, eu, não. que não vai virar Imagina, regra o perde Grêmio perder todos e todos ganhar o os Grenal. grenais, né? Exato. Acho que também não deve ser mas legal tem- virar regra perder todos os grenais. Não Exato, deve ainda ser mais legal. que é na arena, né? De novo.